Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Rodrigo Andrade, e hoje o fim da escala 6 por 1, né? Tá sendo bastante debatido aí, o pessoal tá falando bastante, todo mundo tá comentando, e eu queria fazer alguns apontamentos aí que eu não estou vendo, principalmente do pessoal que é mais conservador aí, né? Tá falando muito sobre economia, né? E é um apontamento muito interessante que a gente tem que fazer, que primeiramente a economia ela não é simplesmente exatas, tá? Economia, para muitas pessoas, né, que não sabem, economia é uma área de humanas, tá? Então, apesar dela envolver muito número, muito quantitativo, né, muita estatística, economia, ela em, em base, ela vai tratar essa relação de recursos, né? Da gestão desses recursos, né? Não somente recursos, por exemplo, é, financeiros, tá? Porque o que se percebe-se nesse debate todo, como sociedade, mas principalmente nas mídias mais a favor do empresariado, né? É que se coloca sempre a ideia de que vai se perder eficiência, né? Porque uma das coisas que a gente pode colocar ali como quando a gente faz esse didatismo de colocar ali o espectro entre direita e esquerda, apesar dele ser algo bastante discutível, né? A gente falar sobre uma pessoa que é de direita, uma pessoa que é de esquerda, né? Você ficar colocando a pessoa numa caixinha A ou B é bem complicado, né? Eu sou bastante crítico a essa ideia de que o esquerdista, o direitista, ou extrema-direita, extrema-esquerda, né? Sempre criando essa ideia de um espectro, né? Ou você tá dentro ou você tá fora. E acaba sendo um dos atributos que geralmente se relaciona ao pessoal que, novamente, né, com todas as críticas aí, se encaixam na direita, essa questão da eficiência, essa questão da produtividade, né? Quando a gente esquece que algumas coisas são um pouquinho mais difíceis de você poder somar, de você poder quantificar, né? Por exemplo, se você pegar o fim da escala 6 por 1, o quanto que essas pessoas vão ter de mais tempo com a sua família para poder ir num final de semana, para poder gastar de uma outra forma, fazer girar essa roda da economia aí, pensando somente pelo lado financeiro. O quanto dessas pessoas vão poder ter uma melhor qualidade de vida para poder evitar doença. Então, uma pessoa doente não vai trabalhar, né? Ou às vezes muitas vezes ela vai precisar pegar uma licença, se afastar do trabalho, né? E essas pessoas doentes, muitas vezes por causa de uma jornada exaustiva, tá? E isso geralmente não entra, né, nos méritos das pessoas que são a favor a continuar a escala 6 por 1. Claro que o debate é extremamente complexo, tá? A gente pode pensar de uma maneira um pouquinho mais voltada para essa ideia de eficácia, mas quando se fala em eficácia, nós temos que pensar que trabalhador doente não produz, tá? Então, como sociedade, uma sociedade que sempre eu converso com os estudantes, essa sociedade com essa filosofia do correr atrás o tempo todo do dinheiro, essa vida em velocidade 2x, né? Então, assim, a gente não tem mais tempo para nós, né? Muitas pessoas acabam trabalhando e não tem tempo para ver os seus filhos crescendo ou para dar o atendimento correto, para poder olhar o caderno do filho, né? Ainda mais eu como professor, vejo que muitos pais não vão nas reuniões, algo que é extremamente importante, porque muitas vezes precisa trabalhar, porque tem medo do seu patrão ficar bravo ou tomar algum tipo de atitude. Então você percebe que sempre existe essa clara distinção entre dizer que uma pessoa que às vezes quer uma escala menor para poder ter uma folga na semana ou uma folga no sábado, essa pessoa vai receber a pecha, né, no sentido pejorativo mesmo, de uma pessoa preguiçosa, quando na verdade ela só quer um pouco de qualidade de vida, tá? Então, esse debate ele precisa desses pormenores, tá? Ele precisa de ter toda essa dimensão, e eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para ser um pouco crítico com a realidade que eu estou enxergando ultimamente, que é o quê? Estou vendo vários vídeos das pessoas falando de que se perderá a eficiência, produtividade, quem vai pagar essa conta vai ser o patrão. Será mesmo?
né? Porque como eu tô falando, talvez ainda a gente tá, principalmente algumas empresas que tá trabalhando com essa ideia de trabalhar na jornada até menor, né? Quatro dias na semana, né? Que fizeram alguns testes em algumas empresas do mundo afora aí e conseguiu ver algumas diferenças sobre a questão do trabalhador se sentir melhor, né? Porque você só trabalha, só pensa em trabalhar. Também vi uma matéria falando sobre como é na Holanda, eles trabalham em média 31 horas semanais, né? E percebe-se também uma qualidade de vida melhor, né? Também já ouvi falar desse debate no Japão por causa da baixa natalidade, para tentar ser uma medida para que as pessoas se encontrassem mais, namorassem mais, fizessem passeios ao ar livre, para poder de alguma forma aumentar a natalidade, que o Japão ele enfrenta há muitos e muitos anos esse problema de baixa natalidade por lá, né? E outra coisa também, como eu já fiz um vídeo anterior falando sobre a questão de ser pai, de ser mãe, né? E até que ponto isso não é uma própria pressão da sociedade, né? Porque se você optar por ter um filho, muitas vezes é desgastante, porque você foca totalmente no seu trabalho e não tem tempo de cuidar do seu filho. Então, são pontos a serem colocados aí. Vou finalizar o vídeo aqui, espero que você também tenha uma opinião formada, se você discorda, se você concorda, coloca aí nos comentários e até uma próxima, meus queridos.